Mateus, mas ó, preste atenção, abre seu coração para você entender com carinho, né? Pastora, por que a senhora vai pregar esse livro de Mateus? Gente, eu desci agora de noite, eu estava orando lá e Deus estava falando no meu coração. E esses últimos dias, né? A gente está no finalzinho, a vida de Jesus está próximo, muito próximo. Mas uma delas é Jesus, né? Que estão assim, em nome de Jesus, eu profetizo com esse carro, moto, sei lá, que vier vai pegar em nome de Jesus, não profetizando. Então, o que acontece? Tem muita gente que já foram batizadas, que entregaram a vida a Jesus, mas estão vivendo de maneira totalmente errada. Tem pessoas que foram batizadas, entregaram a vida a Jesus, mas pessoas que se afastaram da igreja. Gente, que tem de pessoas que é batizada, mas não congregam, não tem uma igreja fixa, não tem pastor. Se tu perguntar, quem é teu pastor? De vez em quando na ilha de Joaquim, de vez em quando, tá entendendo? Do Getúlio, a pessoa não tem uma igreja certa, a pessoa não congrega em lugar nenhum. De vez em quando ela procura uma igreja e vai, quando as coisas apertam, depois esquece, deixa para lá. Não tem assim aquele compromisso com Deus, não toma uma santa ceia, não devolve o dízimo do Senhor. Pessoas que não estão, sabe, que se afastaram muito de Deus. E agora a gente está no momento que era para a gente se aproximar e não se afastar. E o inimigo tem impedido as pessoas de buscarem a Deus, de se aproximarem do Senhor. E aqueles que estão, ele está tirando. Você está entendendo? Uns não estão tendo força para vir. Os que estão na igreja estão tirando. Aqueles que se afastaram, ele não tem deixado voltar mais. Então, no finalzinho, tem muitas pessoas correndo risco de perder a salvação. Pegou? Entendeu? Tem muita gente correndo risco de perder a salvação na portinha da salvação. Vocês já viram o filme do Peregrino? Hã? Lá em Barra. Já viram o filme do Peregrino? Acho que eu já vi esse filme é muito velho, né? Esse filme é um pouco antigo. A Bíblia diz que há um caminho. Esse filme do Peregrino diz que há um caminho que a pessoa para o inferno na porta do céu. Que é um que chegou até na portinha do céu, mas não foi salvo, não teve? Como é que era o nome dele? Era o jovem ignorante. Ignorante? Então, o que acontece? Tem muita gente se perdendo, gente. Pessoal, eles não estão mais tendo noção de que as coisas, nossa família inteira precisa da nossa fidelidade. Tem pessoas que nenhuma pessoa da família não vai mais. Ela que estava sendo a coluna, ou ele que estava sendo a coluna. Porque olha só, Deus, quando quis salvar o povo de Israel, ele, das mãos dos medianitas, ele levantou ali no meio deles um homem. Quem foi que Deus chamou ali? O Gideão. Foi através de Gideão que Deus salvou aquele povo do medianita. Deus, quando quis salvar o povo que estava preso lá no Egito como escravo, Deus levantou o que, pessoal? Um homem para libertar aquele povo. Quem foi o homem que Deus levantou? A gente tem que fazer um quiz bíblico aqui na igreja. Quem foi o homem que Deus levantou? Moisés. Você está entendendo? E assim vai adiante. Deus sempre usou Josué. Moisés morreu, tinha que terminar de passar aquele povo. Quem Deus usou? Josué. Então, na nossa casa, na nossa família, nós fomos levantados por Deus para salvar a nossa família. Vocês estão entendendo? Aqueles que
foi chamado como coluna, nós fomos levantados por Deus para ser usado para salvar a nossa família. Mas se essa pessoa der para trás, ela negar fogo com Deus, a família toda está correndo risco de se perder. Mas ele não tiver ninguém ali para buscar o Senhor, como é que ele vai se correr? Como que ele vai salvar a família? Você está entendendo? E a vinda de Jesus está muito próxima. Nós estamos vendo a igreja de Jesus está muito fria, sabia? Não é fria não, gente, de ter a temperatura não fria. O pessoal não fala mais no Espírito Santo. Quase ninguém está buscando o batismo do Espírito Santo. O pessoal vai para a igreja mais atrás de bênção. Não que Deus não é um abençoador, mas gente, a gente tem que buscar a nossa salvação. Jesus está voltando. Você está entendendo? A gente não tem que vir para a igreja só buscando as coisas aqui de baixo, não. A gente tem que buscar Deus, Jesus. Porque senão daqui a pouco ele vem, tudo que a gente conquistou aqui vai ficar para cá, para aqui. Será que nós somos salvos? É a nossa família, será que vai salvo? Será que se Jesus vier hoje, a gente vai subir? A gente está preparado? Você está entendendo? E é muito difícil você ver hoje em dia o pessoal vir para a igreja buscar Jesus, buscar pela sua família. Está difícil isso, gente. Está muito difícil, o pessoal não está tendo força para buscar Deus. A gente está impressionado com isso. Porque, gente, a gente está numa época que a gente não pode se afastar de Deus de jeito nenhum. O maligno, ele sabe que ele vai ser acorrentado para sempre. Ele está desesperado para querer levar o máximo de pessoas com ele. E se a gente não despertar, não buscar Deus sério, não buscar uma igreja séria, a gente vai acabar se perdendo. Você está entendendo? Isso é uma coisa muito séria. É incrível. Eu estou assim, admirada de como que o maligno tem impedido as pessoas de buscarem a Deus, de virem na igreja, qualquer coisa muito tipo de pessoa não vem. Hello, moto. O pessoal não entende que a gente está lutando pela nossa salvação individual. Você está entendendo? Nós estamos lutando. Tu quer ver o Brasil? O Brasil não perdeu no futebol? Eu estava falando com a Natasha. Eles se prepararam pra caramba. Eles deviam ter tido um treino pesado. Deviam ter o treinador dele deve ter treinado pesado, um montão de exigência, um montão de coisa. Talvez eles estavam até achando pesado demais. Poxa, acho que esse treinador está exagerando um pouco e tal. E eles foram, mas eles ainda não estavam preparados. Eles foram disputar com os melhores do mundo. Não estou falando que aquele cara ali é um campeonato que para estarem ali já foram escolhidos os melhores. Você está entendendo? Que também treinaram, se esforçaram. Então eles foram, mas ainda não foi suficiente para eles ganhar aquela taça. Aí às vezes a gente vem para a igreja e a gente acha que o pastor está pegando pesado. Que isso? O pastor não entende minha vida, que não sei o quê. Está achando que é assim, que não sei o quê. Irmão, não é isso não. Às vezes você está achando o treinamento aqui embaixo pesado, mas lá em cima a gente não quer que ninguém chegue lá. Apartai-vos de mim, vós que praticam. Quem é você? Cadê sua veste para tu entrar aqui? Cadê a veste da santidade? Não tem não? Então não é daqui não. E aí? Você entendeu? Nós estamos lutando pela nossa salvação. Então, a igreja de Cristo hoje tem que dar uma despertada, gente. Não existe isso. Pessoa ser um cristão, uma cristã, não frequentar culto, não tomar uma santa ceia, não devolver o dízimo do Senhor quando devolve tudo furado. E tanto sofrimento hoje por causa disso. As pessoas não estão levando mais a sério quem é santo, gente. Coisa santa é santa, isso é muito sério. Até mesmo, que eu não estou falando, isso não é um falar mal, isso aqui é um exemplo. Até pastores e pastoras.
Às vezes tem pastores e pastoras passando um sofrimento muito grande por estar fazendo a obra de Deus relaxadamente. A pessoa não faz mais um jejum pelo povo, entendeu? A pessoa não vai mais no monte buscar a Deus. Jesus está procurando aqueles que vão se botar na brecha. Jesus falou isso: cadê aqueles que estão na brecha, que vão se botar na brecha pelo povo, que vão lutar pelo povo? E às vezes aquele pastor, aquela pastora foi chamada por Deus para tomar conta, guiar o povo. Se deixar o pastor começa a relaxar também. Vamos ver mais não sei o quê, vamos ver televisão, vamos passear, mas não sei o quê, o povo morrendo. Aí já não tem mais paciência de atender uma pessoa no telefone, atende de qualquer maneira, não ora mais pela causa do outro, está entendendo? Encontra um pastor e uma pastora, eles são intercessores. Cada pedido de oração que chega até a gente tem que orar, jejuar, atender a pessoa direitinho, tem que ter uma palavra para dar para a pessoa. Você está entendendo? Você está passando um sofrimento, você me liga. Entendeu? É assim mesmo, filha. Todo mundo sofre. Pô, não é assim. Você está entendendo? Eu tenho que chegar perto de você, irmã, a gente vai vencer em oração. Às vezes surgem aí uns obstáculos, mas nada que Deus não seja capaz de nos ajudar. Eu tenho que ter uma palavra para me te dar. Entendeu? Eu não posso chegar perto de você, irmão, é assim mesmo, ver tua vida para lá. Não é assim, eu fui chamada para. Eu... Oi? Vai, entendeu? Porque eu fui chamada para isso, gente. Eu fui chamada para, entendeu? Vamos orar. E quando eu desligar lá o telefone lá, o meu dever é orar por você, pelo que você me pediu, fazer um jejum. Pai, o fulano está precisando, vou botar assim um exemplo, a Suza está precisando de ajuda, está acontecendo isso. Eu não sou o senhor que eu posso resolver o problema dela, mas eu sou uma pessoa que estou aqui para interceder por ela. Eu não posso fazer, mas o senhor pode, eu vou orar, vou interceder. Entendeu? Até mesmo se a pessoa estiver em pecado. Mas aquele ali não vou orar não, maconheiro, cheirador, perturbador, irmão, mas aí é que eu tenho que orar, entendeu? Eu vou lá, Senhor, eu vi o Getúlio na rua hoje, estava doidão lá, Senhor. Desviou da igreja de novo, Senhor, eu preciso que tu ajude o Getúlio. Gente, aquilo é uma alma. Dá força o Getúlio para vir para a igreja. Dá força para sair daqueles vícios lá, como o Senhor fez comigo. Você está entendendo? É isso. Então, muitas coisas, sofrimento acaba acontecendo, porque a pessoa tem muitas pessoas relaxando, já não faz mais a obra de Deus, faz as coisas de Deus de qualquer maneira. A pessoa está vivendo mais para si do que para as coisas de Deus, vivendo mais para si do que para a obra de Deus. E não funciona desse jeito. E eu tenho muito temor de Deus nessa parte. Às vezes liga uma pessoa para mim, pastor, eu não estou me sentindo muito bem. É difícil eu não orar junto com a pessoa, mas eu oro. Se eu estiver na rua, em algum lugar, assim que eu não posso falar com a pessoa na hora, mas eu sempre oro. Chego num cantinho e oro, mas geralmente eu oro junto com a pessoa. Vai agendar uma festa, eu oro ali, depois eu oro. Mas pastora, por quê? Que diferença faz? Por quê, irmão? Eu posso orar. Gente, o frio de Petrópolis chegou aqui, eu não vi. Caralho. Acho que a Natasha virou amiga da Frozen. A Natasha virou amiga da Frozen, não é possível. Amiga não, nem Que isso, gente? Misericórdia. Mas enfim, o importante é ouvir. Então, o que acontece? Por que eu oro junto com a pessoa? Preste bem atenção. Porque ali no meio da oração, você vai orar, você vai dar uma palavra, a pessoa se sente mais acolhida. Poxa, fez uma oração junto comigo, eu creio, eu concordo. Porque se eu só desligo lá o telefone, eu estou orando, é meio seco, você entendeu? É um pouco seco, eu acho que é um pouco seco, entendeu? Isso não custa nada, todos de nós, quando nós concordamos, isso acontece, é feito pelo Pai que está no céu. Feche seus olhos aí, vamos orar, vamos amarrar esse mal. A pessoa sente que ela não está sozinha, gente. Às vezes a pessoa se sente sozinha, não batalha, não luta, ninguém.
Entendeu? Aí liga para o pastor, cadê o pastor? Ou a pastora está ocupada, não, agora não, estou fazendo filme com a minha família, eu estou ligando. Gente, não é assim não, Deus vê isso. Quer dizer, eu fui chamada para ajudar a socorrer o povo. Eu estou correndo do povo. Você está entendendo? Eu estou fazendo o contrário do que Deus mandou. Isso é muito sério. O pessoal tudo sofrendo, eu não faço um jejum, não faço uma oração, se dane para lá. Gente, não é assim não. É mais ou menos assim, minha família está bem, então problema, a família dos outros. Não é assim não, gente. Tem dias que eu, graças a Deus, assim, sempre, né? Todos nós passamos luta, batalha, né? Mas tem dias que, graças a Deus, eu entendi que eu oro, está tudo sereno. Eu digo lá para minha mãe, como é que a senhora está? Estou bem, está aqui, vendo meu filmezinho. Eu digo lá para meu pai, papai, como é que o senhor está? Estou bem, já sentei, tá? Aí ligo lá para o Iguinho, para a Fernanda, e aí? Tudo ok? Tudo bem. Meus irmãos, família, tudo tranquilo. Aí esses dias que está tudo bem, eu estou de barriguinha cheia, eu esqueço do povo de Deus, irmão? Não, porque a minha família pode estar bem, mas tem gente no hospital, tem gente internada, tem filhos de droga. Você está entendendo? Então eu não posso começar a viver para mim, esquecer o que Deus me chamou para me fazer. Isso é sério. Eu não posso fazer isso, ser negligente no meu chamado com o povo. E outra coisa, o jeito da gente tratar as pessoas, isso conta muito. Eu posso ser uma excelente pastora, assim, muito usada por Deus aqui no altar. Mas como eu trato você quando eu sair daqui, isso vai contar muito para Deus. Tem 10 anos que Jesus me levantou como uma pastora. Que aí eu te falo uma coisa que Deus não gosta. É quando o pastor trata uma pessoa mal. A pessoa vai procurar a irritação, sabe? Paciência. Deus não gosta disso não. Esse foi o motivo que Moisés perdeu. O Moisés não entrou na terra prometida. Entendeu? O povo lá apertando, ele queria água, ele se irritou. Se irritou com o povo. Era para ele ter batido uma vez na pedra, ele bateu 2 vezes com raiva. Foi isso que ele... Oi? Era para ele ter tocado, ele bateu com raiva, irritado por causa do povo. Ele perdeu a terra prometida. E Deus falou assim, porque você fez isso, você vai ver a terra de longe, mas você não vai entrar nela. Depois de ter andado 40 anos. Ele se irritou com o povo. Que às vezes o pastor e a pastora têm os probleminhas pessoais. Mas isso aí está na mão de Deus. Deus vai, né? É um ser humano, mas ele tem que se controlar, ou ela tem que se controlar. Porque eu estou com um probleminha lá na minha casa, vem a Susan, o pastor, também já temos problemas. Eu não posso fazer isso. Está entendendo? Então, para que você tem meu chamado? Entendeu? A Luciane chega lá, não, pastora, que eu estou uma semana sem mistura. Luciane, é assim mesmo, às vezes não tem mistura nem para mim, Luciane. Pô, não pode ser assim não, gente. Tudo dá graça. Olha lá, arroz, feijão lá. Não é assim não, gente. Parece ser bobo o probleminha dela, mas é um problema. Ela está me pedindo ajuda porque ela precisa de ajuda em oração. Você está entendendo? Eu estou explicando isso aqui porque isso aqui começa a dar problema na vida da pessoa. A pessoa, meu Deus, mas o que está acontecendo na minha vida? É um jeito, como é que eu estou tratando o povo de Deus? A gente começa a tratar de qualquer maneira, entendeu? Todo meu lazer, fica me ligando, que lazer, irmão? Pastor não tem lazer não. Quantas vezes, uma vez eu fui no cinema, com a Natasha, acho que foi no cinema, não foi? Tu lembra lá dentro do banheiro? Sai, Satanás, que não sei o quê. Aí a Natasha, mãe, você não vai vir, não, tá ficando tarde. E a mulher falando comigo dentro do shopping. Não, porque não sei o quê. É porque não sei o quê. O irmão, a nossa luta não é carne e sangue. E a menina fala, mãe, vem aqui meu livro. Peraí. A gente vai, peraí, claro, a gente vai orar por ele. Não é assim? Fala a verdade. Pastor, não tem isso não, gente.
eu resolver isso aqui. É a comida lá esfriando, eu atendendo a pessoa de madrugada. Quem já me ligou de madrugada? Já me ligou? João? Não? Já me ligou de madrugada? Aí já pensou, a própria você hora, gente? Pelo amor de Deus, não dorme, não é? Vocês têm insônia e ficam incomodando. Não, gente, não é isso, não. Deus vai olhando isso. Eu posso até não falar nada com vocês. À tarde, Senhor, lá no meu coração, essa hora. Deus está vendo quem eu sou. Ele vai falar, então para que você aceitou meu chamado? Se você não tem paciência para fazer uma oração, se você não tem tempo para cuidar do meu povo, e aí? É coisa séria, gente. Então eu tenho que vigiar. E a igreja? A igreja tem que vigiar porque tem muita gente que está dormindo no ponto. Se você fala que a pessoa tem que ir para a igreja, a pessoa não quer saber. A pessoa está sem igreja, sem pastor, não congrega. E se você for falar, as pessoas acham que está certo. Eu já tenho a minha fé em casa, Deus entende. Eu oro em casa, gente, não é assim. Esse negócio de que eu oro em casa, oi? Se esse negócio de que eu oro em casa, quando Jesus chegar, gente, como é que vai ser isso? Pegar todo mundo em casa. Tem que vigiar. Então, essa palavra aqui, vamos lá, Mateus 24, só um minutinho, tá? É 24, 36. Eu uma vez ouvi uma pregação do pastor que ele falou uma coisa muito séria. Ele disse assim, que paciência de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos chegou lá perto de Jesus, aí perguntando, né? Sobre o reino do céu e tal, e Jesus falou para ele, olha, necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer da água do Espírito não verá o reino de Deus. Aí o Nicodemo virou para ele e falou assim, não é, Senhor? Como pode isso? Pode um homem já sendo velho, tipo assim, adulto, voltar a tornar para o ventre da sua mãe nascer de novo? Olha a pergunta que ele fez. Mas Jesus calmamente foi lá, explicou tudo a ele, ó, quem não nascer da carne, ele falou, nascido da carne é carne, nascido do Espírito, mas Jesus não deu um fora nele. Você está entendendo? Ô doido? Como assim nascido? Você está entendendo? Então a gente tem que, gente, isso é muito sério. Eu posso pregar aqui muito bonito para você, mas o jeito que eu trato você, que é tão mal quando eu saio daqui, que você, isso tudo está sendo jogado fora. Você é uma pessoa ignorante. Poxa, até prega uma palavra legal e tudo, foi lá procurar ela, estou dando fora. Você está entendendo? É esquisito. Tem coisas que a gente fala. Tem coisas que Deus manda a gente falar, a gente fala. Uma pessoa que me procurou um dia desse aí, e a pessoa se me afastaram, aquela coisa toda, eu falei, irmão, preste atenção. Quando nós saímos da presença de Deus,
que a gente se afasta, se a gente não voltar para a presença, toda vez que a gente se afasta de Deus, aqueles espíritos voltam 7 vezes piores. Ah, pastor, poxa, eu quero me consertar com Deus. Ô irmão, se conserta com Deus, é a melhor coisa que você faz. Volta para a presença de Deus. A gente não sabe quantas chances, né? A gente vai ver. Perigoso estar afastado de Deus. Eu dei um conselho a ele, de uma pessoa de Deus que quer o bem dele. Isso aí é uma coisa, não trata ele mal, mas estou falando assim, uma grosseria. Você está entendendo? Isso não é legal, senão as pessoas vão se afastando de mim, vão ficar mais. A pastora é legalzinha, prega e tudo, mas ela é muito ignorante. A gente pede uma oração, explode, não tem paciência. É muito chato isso. Porque vocês vocês vão procurar em mim aquilo que eu prego. Eu sou uma pessoa de Deus. Você está entendendo? É normal um pastor e uma pastora, o tempo todo pessoas estão te pedindo oração. É normal. Tem dias que meu celular não para. É uma aqui, pastor, quer causa na justiça. Pastor, porque o Jesus saiu de casa. Pastor, porque o outro está bebendo. Pastor, o outro está no hospital. É normal, gente. Pastor, eu não estou tendo força para ir para a igreja. Olha aí, é normal um pastor receber esses tipos de ligações. Agora, eu não posso deixar minhas coisas pessoais, se eu estiver passando por alguma coisa, eu vou orar. Eu não posso deixar isso fazer com que eu trate você mal. Você está entendendo? Sim ou não? Não pode. Isso aí, o Moisés, ele foi reprovado por causa disso. E o seu jeito até ganha alma, sabia? Vocês viram lá no grupo aquele jeito daquelas irmãzinhas me tratar? Vocês já viram? Já leram? Vocês ouvem o áudio dela? Eu nunca vi aquelas irmãs. Nunca. As irmãs tudo lá do lado do norte. Tem uma delas que fica, eu te amo, minha pastora. Natasha viu? Eu mandei o áudio. Minha princesa, como é que você tá? Eu gosto tanto de conversar com a senhora, eu gosto tanto das suas orações. Mas é porque não é fingimento, não. É o meu jeito de tratar as pessoas bem. E também não faço isso, não, porque eu tenho que representar Jesus. Não, eu vou tratar os outros mortos, por quê? Você não me fez nada. Um dia desse eu fui fazer um lanche, numa lanchonetezinha. Tinha 2 senhoras. Aí a gente puxando o assunto lá, ela comprou salgado de lá. Aí eu falei assim, esse salgadinho daqui que a senhora está comprando é bom? Porque eu já pensei em comprar, mas nunca comprei não. Esse aí eu não comprei. É bom, minha filha, de vez em quando eu venho. Estava ela e uma senhorinha. Aí ela, de vez em quando eu venho comprar aqui. Aí o bolo daqui também é bom, ela falou, né? Eu falei, cara, legal. Aí ela contou para a senhorinha e falou, quando ela faz aniversário, acho que ela é filha da mãe dela. Acho que quando ela faz aniversário, eu sempre trago ela aqui, ela gosta do bolo daqui. Aí a senhorinha toda feliz, eu gosto. Você fez aniversário? Parabéns! Aí, irmão, se você chegasse ali, parecia que a gente era melhores amigos. E a gente tinha acabado de se conhecer. A senhorinha voltou me pegar no colo, toda feliz. Deus abençoe. Nunca vi ela no meu vida. A Natasha sai comigo, sai, às vezes eu no zap. Não é assim, Natasha. A Natasha fala assim, mãe, parece que vocês se conhecem há anos. E a gente nunca se viu. Não, e a pessoa te trata com amor, assim, sabe? Verdade. Com as melhores amigas de dia. Minha princesa, como é que você tá hoje, pastor? É assim, eu nunca vi a pessoa. E às vezes tem pessoas que eu oro, né? Aí a pessoa fala, eu gostei tanto, meu Deus, me senti tão bem com essa oração. A senhora tem um jeitinho de ser tão legal. Ele não me conhece. Não que eu seja perfeita, não, gente. Eu sou Jesus, nada a ver. Eu sou Jesus e eu sou a glória dele. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser carinhosos, afáveis. Porque lá no mundo já está uma guerra. Está todo mundo engolindo todo mundo pisando todo mundo. Você vem para a igreja para ser maltratado também, não. Aí você pega o número da pastora, manda uma mensagem pelo WhatsApp, leva fora e fica bem quanto em casa. Você vai para onde mais? Você está entendendo? Isso não pode acontecer de jeito nenhum. A gente está
aqui para isso. O que está acontecendo? Vamos orar junto, vamos mandar isso aí embora. Para isso que a gente está aqui. Entendeu? Agora eu chego para a pessoa também, está aprontando aí, depois fica ligando para os outros. O problema é assim, não. Mesmo se a pessoa estiver em pecado, nosso dever é ajudar. Porque se a pessoa, então não vamos orar por ninguém, todo mundo pecou a vida, gente, todos pecaram, nem eu, então ninguém vai orar por mim, não está entendendo? Não é assim não, gente. A pessoa está em pecado, vamos orar para ajudar a pessoa a sair do pecado. Tem pessoa, a Natasha, às vezes ela fica assim, mãe, eu não sei, a senhora tem muita paciência. Tem pessoas que às vezes ela fala umas 100 vezes que aquilo ali é pecado. Irmã, mas o que está acontecendo é que a senhora tem que parar isso aqui, que isso está errado. Quando a senhora insistir nesse erro, mal não sai. Tá, ora por mim, eu oro, a pessoa continua fazendo, mas isso já vai 100 vezes que eu falei que a pessoa e a pessoa continua, aí vai lá, mas ela é impressionante, a pessoa vai lá, me liga, ai pastora, tudo bem, mas então eu vou fazer o quê? Eu sei que ela está em pecado, eu tenho que orar, eu não posso forçar nem odiar ela. Troço, me liga mais não, porque você fica aí pecando, fica me perturbando. Gente, não é assim. Você tem que ganhar a pessoa para Jesus. Primeiro você tem que demonstrar o amor de Jesus. Você está entendendo? A hora que essa pessoa se converter, ela vai lembrar, poxa, a pastora me tratava bem desde quando eu estava no pecado. Não quer dizer que Deus me ama mesmo, entendeu? Agora você vai falar, poxa, quando estava em pecado, aquela pastora ali, Deus tinha uma raiva de mim, que eu estava em pecado. Não é assim não. Isso é bíblico, sabia? Você amar as pessoas, tratar as pessoas bem, para que no dia da visitação dela, ela se lembre que você realmente foi uma pessoa de Deus na vida dela. Você orou junto com ela, porque, gente, não adianta a gente querer que o povo chegue perto da gente tudo santinho. A igreja não é assim não. Eu fui para a igreja, eu bebia, fumava, cheirava. Meu pastor lutou junto comigo. A gente tem que lutar junto com a pessoa, pela salvação da família dela, pela prosperidade dela, pela libertação dela. Vamos orar junto, vamos buscar Deus, e aí a pessoa vai, né, tendo força para se levantar. É desse jeito que funciona. Amém? O João teve algumas partezinhas da vida dele que estava meio esquisito, não estava? Hã? Tava não? Teve uma época aí que o João se desviou aí, não queria saber de igreja dele mesmo. Oi? Não é não? Aí o João mesmo desviado, não querendo saber de igreja, longe da igreja, às vezes quando ele tinha uns probleminha lá, você me ligava, todo revoltado da vida, todo chateado, né? Todo enfunhado. Mas eu não te tratava do mesmo jeito que eu estou tratando agora. Só que o conselho, eu dava um conselho. Falei, João, você tem que voltar para a presença de Deus, isso é perigoso, não falava. Mas não desfazia dele. Vai me ligar para quê? Me desviou, fica me perturbando. Não é assim. Senão hoje ele não estaria aqui. Ele não teria voltado para cá. Entendeu? Poxa, desviei, fui lá ligar para o pastor não está com raiva, não volto mais para aquela igreja. Talvez ele até se perder de vez. Cada meu jeito de tratar ele, entendeu? E outras pessoas. Então a gente tem que vigiar, pessoal. Então aqui vamos lá. Mateus 25, versículo 36. Acharam? Ele está falando aqui, ó. Acharam aí? Porém, o sermão continua. Exortação ao que, pessoal? A vigilância, não é isso? Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que o pessoal fazia? Antes do dilúvio, o pessoal estava tudo distraído. O pessoal não estava nem aí. Hoje em dia eles estão falando aí um montão de meme aí por causa da Copa, por causa de algumas igrejas que fechou a igreja,
mudou culto por causa da Copa. Aí eu fiquei pensando assim, não é todas não, que algumas levou a sério. Mas já pensou se Jesus viesse não naquela hora do jogo da Copa? Caraca, fica um montão por ali, as igrejas tudo vazia. Ele vai buscar o povo da igreja nele, cadê? Fica um montão por aí distraído na Copa. Eu falo, cadê Geraldinho? Tudo vestidinho de amarelo e verde. Tá entendendo? O pessoal se diz, não é, mas é pecado, pastor, assistir jogo da Copa. Não, mas você se afastar de Deus, você tem que estar sóbrio o tempo todo, você tem que vigiar. Entendeu? Mas naquele dia da Copa eu saí da graça, xinguei todo mundo. Se Jesus vir naquele dia que você xingou todo mundo. Você ia ficar aí por causa do jogo da Copa. Irmão, coisa séria. A coisa é séria, igual o cara que você vê. O Brasil perdeu, o cara saiu pro lado de fora indignado, chateado, pegou a televisão nova. A mulher dele, não faça isso que a nossa televisão está nova. Pisou na televisão, quebrou a televisão, tentou botar fogo na blusa do Brasil, mas a blusa não queria pegar fogo de jeito nenhum. Pisou, quebrou tudinho. Que vergonha, prejuízo é para ele. Ele vai ter que comprar uma televisão nova, porque do jeito que a mulher estava brava ali, acho que ele até apanhou aquele dia cada daquela televisão. Entendeu? Então, não é assim não, então vamos lá. Ele está falando aqui, porquanto, assim, pois, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, faziam o quê? Bebiam. E casavam-se, davam-se em casamento. Estava todo mundo distraído. O pessoal, uns estavam nas festas, outros estavam no casamento, outros estavam paquerando para ver se arrumavam um namorado, uma namorada. Estava todo mundo distraído. Aí ele disse, assim, e o que aconteceu? Dava-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, né? A paz do Senhor, Anderson, Deus abençoe, irmão. Até que um dia, o Noé, até que um dia o Noé entrou na arca e não perceberam, né? E até que veio o dilúvio e o levou a todos. Agora preste bem atenção. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Ele já está avisando como é que vai ser. Vai ter muitas pessoas que infelizmente vão se perder. Mas por quê? Eram pessoas que não estavam atentas, vigilantes, pessoas que não estavam buscando a Deus, pessoas que foram batizadas lá não tinha igreja certa, não tinha pastor certo, não tomavam a Santa Ceia, dizia que o pastor era ladrão, que o dízimo estava dando para o homem. Essas pessoas vão ficar tudo por aí, gente. Elas estão dormindo no ponto. Você está entendendo? Distraído só com as coisas do mundo. Pastor, é pecado a gente prosperar, ter uma vidinha melhor que não, mas isso não é tudo, gente. Você entende que nós somos peregrinos? Gente, é difícil você acreditar, mas o mundo vai acabar. Entenda isso. Esse mundo vai acabar tudo quando Jesus chegar. Então não precisa nem tomar mais banho, não faça isso não. Quem que tem esse mundo acabar com você tomar banho? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Senão não fazer uma minha unha, não vai acabar mesmo. Calma, você não sabe quando que vai acabar. Jesus demora aí mais um mês, aí você vai ficar aí igual um lambazinho aí. Não é você fazer isso não. Então, enquanto você mora aqui na terra, tudo bem você ter seus planos, ajeitar sua casinha, sei lá, entendeu? Cuidar da sua família, se você não é casado, não é casado, procurar uma pessoa certa de Deus. Isso não é pecado você fazer isso, mas você não pode se distrair com essas coisas, tem que ser sóbrio. Tem que entender que a vinda de Jesus está próxima.
A gente pode ter tudo que a gente quer, mas em comunhão com Deus, não precisa ser separado de Deus. Você entendeu? Indo na igreja, orando a Deus, buscando o Senhor, ouvindo a palavra, a gente pode ser feliz desse jeito, a gente não precisa abandonar as coisas de Deus. Tem muita gente que já abandonou a igreja, abandonou tudo. Você está mudando, pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo, eu já tenho minha fé em casa, eu já orei hoje. Não é assim, gente. Quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? Por enquanto não tem pastor, não, irmão, mas não existe uma ovelha desgarrada. Vocês já viram lá no livro de Apocalipse? Ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Tiatira. Eu já preguei isso aqui. O anjo da igreja é o pastor. Aí Jesus mandava uma carta para cada anjo, explicando o que tinha que melhorar naquela igreja. Quando Jesus vier buscar o povo dele, ele vai vir buscar, por exemplo, vou buscar o povo lá de Vila São Luís, lá da pastora Fabiana. Aí tem 5, 6 desviados, tadinho. Vai ficar para trás, né? O anjo vai buscar, vamos lá para a igreja do pastor Mota, vamos buscar o povo de lá, eles que não estão lá. Chega lá, Senhor, nessa lista aqui só tinha Getúlio, Bernardino, o resto vai ficar para trás. Aí, não, mas por que eu fiquei? Mas, irmão, nem pastor você tinha para te dirigir, como é que você ia para onde? Pastor não é o nome de Deus, não é Deus para usar, para guiar as ovelhas, para o reino do céu? Nem pastor não tem, vai para onde? É complicado, entendeu? Ou o anjo chega perto da pessoa, vem cá, você, fulano da igreja de pé, você tem de Éfeso, você é de onde? Cada dia uma igreja diferente. Bom, eu de pé, eu na Laodiceia, mas não existe isso. Entendeu? Aí vamos supor que você seja uma ovelha da igreja de Éfeso. No dia que Jesus vem, você está lá de Pérgamo. Ih, já era. Tinha que estar lá na tua. Você está entendendo? Está na igreja errada. Não é assim não, gente. Quem está falando aqui? Vamos lá. E não perceber até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vida do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, um será levado e o outro deixado. Que for salvo vai ser levado, que não for vai ser deixado. Estando 2 moendo no moinho, um será levado e o outro deixado. Agora preste atenção nisso aqui, ó. Vigiai, não é isso? Vigiai. Pois, porque não sabeis que hora há de vir sobre o vosso Senhor, mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai como, pessoal? Estai, pois, vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir uma hora em que não pensaste, quando você menos esperar. Quando o pessoal menos esperar, ele vem. E a gente não pode estar distraído nessa hora. Distraído como? Você não faz uma oração, você não jejua, você não ouve uma palavra, não tem a igreja certa. Você está entendendo? Não pode ser assim, tem que estar em comunhão com Deus. Que uma coisa é a gente estar na igreja, outra coisa é a gente estar em comunhão com Deus. A gente está em comunhão com Deus quando a gente está alinhado à palavra dele. Olha, Deus, ele está dizendo assim, ó, e o sermão continua. A parábola dos 2 servos. Quem é, pois, o
fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu povo, ao seu tempo. Aí ele está falando, bem-aventurado, feliz, é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo o quê? Achar servindo assim. Por quê? É o que eu estou falando para você. Às vezes Deus chamou, né? Aí a gente começa a fazer a obra de Deus e trata tudo com amor, com carinho. Daqui a pouco a gente acha que está demorando, já faz a coisa de qualquer maneira. Você está entendendo? A gente não podemos fazer se relaxar. Aí a pessoa ir no culto agora não vai mais. Ah, tá bom. Ano que vem toma Santa Ceia. A pessoa começa a relaxar. Aí ele está falando aqui, ó. Em verdade vos digo que porá sobre os seus bens aquele a quando Jesus vier, achar servindo ele. Sabe, aquele que quando Jesus chegar, vai achar ele na igreja direitinho, toma sua Santa Ceia, devolve seu dízimo, evangeliza alguém, sempre está botando uma palavra lá, sempre está falando do amor de Jesus para alguém. Esse que achar servindo a ele, fugindo, né, do pecado, destroço nojento aí de pornografia, tem que fugir dessas coisas, irmão. É que você vai, Jesus chega aí, mas não vai estar te servindo a ele desse jeito, não pode ser desse jeito, tem que fugir desses troços. Aí ele está falando aqui, ó, porém aquele mau servo, em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, olha o que ele está dizendo, o meu Senhor tarde virá. Ah, estou esperando servir aqui, ele veio até agora. Entendeu? Vai demorar muito ainda, eu posso aprontar à vontade. Não é assim não, gente. Aí ele diz, ó, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados. Isso aqui foi o que eu acabei de falar. Não acabei de falar sobre os pastores? Que a gente tem que vigiar isso? Porque, há muito tempo já, ele não tem paciência mais, começa a tratar todo mundo mal, começa a fazer coisas junto com os pecadores. Não pode, você não pode se corromper. Jesus tem que achar você em santidade, entendeu? E fazendo o negócio direitinho. Tratando todo mundo mal. O que é? Você tem paciência, Jesus está demorando muito. Não é assim não, gente, entendeu? Tem que continuar fazendo um negócio bem feitinho para Jesus. E ele disse, ó, ele começar a espancar os seus conservos e a beber com os bêbados, comer e beber com eles. Virá o Senhor daquele servo um dia que não espera, e a hora que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. E ali haverá prantos e ranger de dentes. Então, o que acontece? Presta bem atenção. A gente, é que nem está falando aqui, a gente precisa ser bem-aventurado aquele servo quando o Senhor vier, achar servindo, achar buscando a Deus, entendeu? Por isso que eu estou falando. A gente pode ter servido a Deus a vida inteira. Eu sou cristã desde criança. Glória a Deus, sirvo a Deus desde criança. Mas se você começar a relaxar, desviando, né, do caminho do Senhor agora, o mais importante, por isso que a Bíblia diz, é mais importante o fim do que o começo. Porque vai que Jesus chega e pega você assim. Por mais que a pessoa tenha servido a Deus desde criança, ela relaxou. Está entendendo? Ela começou a agir relaxadamente. Então Jesus chegou, pegou ela naquele momento ali, irmão, já era o que você fez quando você era criança. Você tinha que ter permanecido fiel. Por isso que ele está falando aqui, bem-aventurado, certo? Que quando o Senhor vier, ele achar ele servindo. Não é aquele servo que vai achar ele fazendo tudo errado. Não, mas eu adivinhei agora, que eu sempre servi o Senhor. Não.
vai ser do jeito que ele... Vocês estão junto comigo, mas vai ser do jeito que ele achar o certo. Você está entendendo? Não adianta eu ter servido a Deus a vida inteira e Jesus chegar aqui e me achar desviado. Estava fazendo tudo certinho, comecei a fazer tudo errado, Jesus chegou e me achou pegando tudo errado. Você está entendendo? Ele tem que chegar e me achar fazendo as coisas direitinho. Por isso que a gente tem que vigiar, para a gente não perder nossa coroa, nossa salvação. Aí eu te pergunto, se Jesus chegar hoje, como que Jesus vai achar você? Como que Jesus vai achar um montão de gente aí? Se Jesus chegasse hoje e ele ia achar um montão de gente batizada fora da igreja, desviado, ou em alguns lugares, né, que eu não estou generalizando, mas muitos cristãos dentro da igreja, mas com pornografia, com ódio, com raiva do irmão, ele ia pegar um montão de coisa errada. Ia pegar um montão de pessoas aí que foram escolhidas para fazer a obra de Deus, que não estão cuidando mais de ninguém, que cuida mais do povo, está vivendo de qualquer maneira, ele vai achar isso. E achar um montão de gente que não toma Santa Ceia, que não sabe nem se tomou Santa Ceia. Tem pessoas que foram batizadas, só tomam Santa Ceia uma vez na vida, nunca mais. Vai achar um montão de coisa. Estão entendendo? Sim ou não? E se ele achar, tem uns que ele não vai nem achar. Mas por quê? Porque fica de igreja em igreja. Esse mesmo não vai nem achar. Eu não acho que Jesus vai ficar procurando aqui na terra. Deixa eu ver, vai para a igreja tudo, vai para a igreja. Ele não vai ficar procurando. Tá lá, procura, vai na Gerandina. Ele não vai ficar procurando. Tem gente que ele não vai nem achar comigo de igreja em igreja. Você está entendendo? Vai achar pessoas batizadas em outras religiões, servindo demônios. Que é batizado com o Espírito Santo e tudo. Sim, entendeu? Vai achar um montão de pessoas que entregou a vida a ele, foram batizadas, que servia ele lá no pagode, no forró, bebendo, se drogando, na prostituição. Jesus vai achar esse montão de gente assim. Só assim, pastor? Não. Mas ele também vai achar os fiéis. Porque Jesus ele vai buscar uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Tem um povo fiel, senão a gente ia acabar tudo aqui na terra. Não tem mais ninguém fiel, vai ficar fazendo o quê, filho? Não, tem um povo fiel, ele também vai achar os fiéis. Por isso que a Bíblia diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis dessa terra. E aí, pastor, tomara que seja eu e você, nós sejamos os fiéis dessa terra, que ele vai achar a gente. Vamos repetir aqui? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. É isso? Aí ele está falando lá, desse jeito. Agora, se quando Jesus vier, pegar a pessoa vivendo de qualquer maneira, quando ele fala assim, comendo, bebendo, com os bêbados, o que ele quer dizer é que a pessoa se corrompeu no meio dos pecadores. Jesus vai demorar muito ainda, dá tempo de desviar, voltar. Não é assim não, gente. Aí tu morre lá desviado e aí, vai para onde? E se a gente ama Jesus, a gente não vai querer fazer isso. Não é não? Sim ou não? Então vamos orar. E essa mensagem de hoje é para você prestar atenção. Seja vigilante. Se apega com Deus. Entendeu? Não deixa nada te distrair e tirar você de Jesus. Amém? Vamos fechar os olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Primeiramente, para te glorificar e reconhecer que tu és o nosso único Deus. Nós agradecemos o Senhor, Pai, por essa palavra. Pedimos a Ti que o Senhor venha nos fortalecer na Tua presença, que o Senhor nos ajude, Pai, a permanecer em Ti, permanecer sendo fiel, buscando o Senhor, orando, fazendo, ó Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E peço a Ti, Pai, nós pedimos a Ti por todos aqueles
aqueles que se afastaram do Senhor, que já não estão mais buscando o Senhor como deveria buscar. Aqueles que não têm força para vir numa igreja, que não tem pastor certo, que não tem mais aquele compromisso com o Senhor, com a tua santa ceia, com os dízimos do Senhor, com a obediência da tua palavra, aquelas pessoas, Pai, que estão desviadas, que não têm força para vir para a igreja, para congregar, né, para aprender do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa despertar cada uma dessas pessoas e ajudar eles a virem para a tua palavra. Pai, aqueles, todos os pastores e pastoras também, que o Senhor venha nos dar força. Quando eu falo de mim também, porque essa palavra também é para mim. Que o Senhor nos ajude quando o Senhor chegar, o Senhor nos achar te servindo, que a gente, Pai, não seja como esse servo mau que começou a maltratar o teu povo, começou a tratar de qualquer maneira, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos encontre fazendo a sua obra, Deus, agradando o Senhor. E eu consagro, Senhor, esse cálice da saúde, onde eu peço que o Senhor transforme aí num poderosíssimo remédio, a água também que a pessoa botou em casa, e que essa pessoa venha beber e seja curada. Estou paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia da vida dessas pessoas, do casamento, da prosperidade, de todas as áreas da vida dessas pessoas. Eu exijo que saia, mando que saia, em nome de Jesus, e não volte mais. Oh Deus, toma cada pessoa em tuas mãos, cubra com teu manto sagrado e leve em paz. Que o Senhor receba os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar, e os que o Senhor diz que me honrarei. Pai, cubra com teu manto sagrado, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Amém? Glória a Deus. Pode tomar do cálice, vamos na santa paz do Senhor. Quem quiser falar comigo pode vir aqui na frente, vou botar aqui. Tá bom? Tá geladinho? Tá? Hã? Aí, vamos com Deus, João. Quem não quiser falar, vai com Deus. Já tá liberado. E Deus abençoe aí, em nome de Jesus, o pessoal do Face, o pessoal do YouTube. Uma boa noite, uma noite abençoada para todos aí.